Olá, galerinha, boa noite, tudo bem? Como todos sabem, né, me chamo Cíntia, eu sou administradora e assim, quero falar com vocês um tema muito legal. Eu fiz até uma enquete lá no meu Instagram perguntando quem gostaria de conhecer um pouquinho mais do tema sobre empregabilidade, que na verdade é algo que é um assunto que é bem discutido e ainda traz muitos tabus, né? Como fazer na primeira entrevista de emprego, como eu posso me dar bem na minha entrevista, né? O que é que eu tenho que fazer, o que é essencial. Então, são perguntas que ainda estão aí com interrogações na cabeça de muita gente, principalmente o público mais jovem, né? Então, assim, eu quero falar um pouco sobre esse assunto, como mandar bem na entrevista de emprego, né? Hoje eu estou, inclusive, trazendo esse assunto por inspiração até de uma amiga minha, que me pediu algumas dicas. Eu falei, boa ideia, eu vou trazer isso para o público, porque talvez a dúvida de uma pessoa seja a dúvida de outras. Então, sem demora, eu vou falar aqui sobre 6 dicas, né, de como mandar bem na entrevista de emprego. Ó, a primeira dica, que é muito importante, é ser pontual. Né? Então, assim, se você vai fazer aquela entrevista de emprego, seja pontual, chegue com antecedência no local. Por quê? Porque é importante você conhecer o local onde você vai fazer a sua entrevista, né? Conhecer o ambiente, se familiarizar, para não chegar às pressas, agoniada, e aí perder o foco, né, da entrevista. Então, quando você chega com antecedência, você consegue, né, pensar, você consegue ficar mais centrado. E por que que eu resolvi fazer isso? Porque eu já passei por algumas situações assim de chegar em cima do horário. Eu já tive essas experiências e eu não quero que ninguém passe por isso. Então, assim, é ruim chegar em cima do horário da entrevista. Você acaba fugindo do seu pensamento, tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que você já tem em mente, tudo aquilo que você acredita. Acaba que esses pensamentos eles vão fugindo de sua mente, né? Porque assim, já basta a atenção que é uma entrevista. Então, chegue cedo, seja pontual. Essa é a primeira dica, tá? Então, assim, a segunda dica, possua os documentos sempre atualizados e em mãos. Quando for fazer entrevista, já leve seus documentos pessoais, sua carteira de identidade, se possível até sua carteira de trabalho, porque você não sabe se você já vai ser contratado naquele momento, não é verdade? Então leve sua carteira de trabalho, leve foto, leve seu currículo, né, dentro do envelopezinho bem bonitinho, leve, se possível também, né, além de levar sua carteira de trabalho, leve também o seu comprovante de endereço, não custa nada, não é? Leve tudo atualizado, bonitinho, porque assim, no momento que você vai fazer a entrevista, você não sabe o que vai acontecer depois. Então, se você já estiver com todos os documentos em mãos, isso vai mostrar para o recrutador que você está realmente muito interessado naquela vaga, que você está realmente muito em busca de um emprego, que você está focado, que você não vai perder tempo procurando documento em casa. Então, você já vai se antecipar, né, com esses documentos em mãos. Isso é muito importante. E assim, terceira dica é o marketing pessoal, né? É o nosso cartão de visita, é o marketing pessoal. Então, assim, cuidar da aparência física é muito importante. Por que, Cíntia? O que é muito importante cuidar da minha aparência física? Primeiro, que ela vai demonstrar o que realmente você quer para sua vida. Porque quando você se cuida, quando você se arruma, né, não precisa nada exagerado. Você vai para uma entrevista de emprego, não é para uma festa. Então, se vista bem, de forma casual, de forma que não venha denegrir o seu corpo, né? Não venha desenhar o seu corpo, principalmente para as mulheres que têm, né, as curvas. Então, se vista bem, né? Cuide da sua aparência, né? Coloca ali uma basezinha, coisa básica, nada demais, né? Arruma o cabelo, né? Se perfuma, porque assim, além de demonstrar para o recrutador que você é alguém que se importa com você mesma, né? Ainda vai passar essa credibilidade. Poxa, essa pessoa se cuida. Isso é muito importante, porque quem se cuida consegue cuidar de outra pessoa ou de outra coisa. E assim, para os homens, né, fazer a barba, se arrumar, gente, porque isso não é pré-requisito para emprego, mas é pré-requisito para a vida. E eu sempre costumo falar assim, tem pessoas que têm um comércio próprio, por exemplo, que empreendedores, né, hoje costumam às vezes ir para o seu próprio estabelecimento de forma bem despojada, de chinelo e tal.
E assim, eu tenho alguns amigos que são amigas que são empreendedoras, e eu falo assim, ó, veste bem, se arruma direitinho, não vai com qualquer calçado, porque assim, é o seu marketing pessoal é esse, né? Querendo ou não, isso vai passar você vai passar essa imagem para o seu cliente, né? Então, diante do recrutador, ele vai ver você e vai pensar, poxa, será que essa pessoa representa a empresa? Será que ela veste a camisa? Será que, né, olhando para essa pessoa, ela tem, né, hoje a capacidade de vestir a camisa e representar o nome dessa empresa? Então, a mesma coisa. Se você for na rua, fazer qualquer coisa, eu sempre penso muito nisso. A nossa vida, ela é feita de oportunidades. Então, às vezes, você vai na rua fazer algo muito banal. Aí você vai bem de chinelo, bem relax, porque você não está ali focado em nada. Você só quer resolver aquilo rapidinho e voltar. Mas se você está procurando emprego, pense nisso. Se invista um pouquinho melhor, coloca um calçado mais legal, mais confortável, né, uma roupa mais adequada, porque de repente você tá andando na rua e você encontra alguém, e se alguém te indica alguém, e aí, olha lá, de repente tem uma entrevista de emprego, já aconteceu isso comigo, né, de eu estar num lugar, eu conheci alguém, aí de repente ali a pessoa te conhece, já vê que você, né, tem uma postura, né, enfim, claro que ninguém vai te contratar, te encontrando na rua pela tua fisionomia, isso não é pré-requisito, mas é algo que influencia. Porque eu penso assim, um recrutador ele pode estar em qualquer lugar que você menos espera, ele pode estar no hall de conversas, lá no mercado quando você vai fazer a compra, você não sabe. Então, para você que está procurando emprego, tudo é válido. Então, assim, eu sempre penso muito nisso, principalmente depois que você até adquiriu a vaga, até alcançou a vaga, sempre pense no seu marketing pessoal, porque ele é quem abre as portas para os próximos e próximos empregos da sua vida, né? Quando você entra na empresa, não é só para fazer o nome da empresa, mas é para fazer o teu nome também. Então, o marketing pessoal ele é muito importante antes, durante e depois de ter alcançado o emprego. Ele é importante para a vida inteira nossa. Então pensa bem nisso, né? Pensa na roupa legal, né? Na fisionomia, se arruma. Isso vai demonstrar que você se ama, se cuida e você está apta para cuidar também dos bens da empresa. Quarta dica é postura. Eu tenho que saber me comportar, né? Saber como me portar diante de uma entrevista, né? Saber como me portar diante de uma entrevista de emprego. Então, a postura, a nossa linguagem corporal, ela fala muito, né? Mesmo sem palavras, ela fala. É a nossa linguagem não verbal. Inclusive, é um assunto muito bem discutido hoje na PNL, que é a programação de neurolinguística, onde os nossos gestos vão falar um pouco sobre nós, se nós estamos ansiosos, se estamos, né, nem aí, se estamos, né, prestando atenção na entrevista. Então, assim, a nossa linguagem corporal, ela fala muita coisa. Então, assim, é muito bom você saber se comportar, né? Sua postura vai determinar o seu grau de segurança, o seu grau de maturidade, né, para aquela vaga que você está aí pleiteando. Então, assim, essa linguagem corporal, ela vai determinar se você tem habilidades, se você tem a competência necessária para adquirir aquela vaga. Então, pense bem na hora de se comportar. Cuidado com os gestos que você faz, né? Olhe sempre no olho do recrutador, preste para demonstrar que você está prestando muita atenção no que ele está falando com você. E assim, e é muito importante você saber ter esse comportamento, esse jogo de cintura, use as mãos, para demonstrar que você não é um robô. Sim, tá bom. Não, você não é um robô, você é uma pessoa, você é um ser humano, mas você precisa também saber se comportar. Porque nós precisamos ter essa noção de que temos que saber entrar e sair de qualquer lugar. Isso é muito importante, né? Então, assim, quarta dica foi a postura. A quinta dica é ser confiante. Mas sim, a ser confiante, é sério isso. É sério. Como que eu vou ser confiante? Primeira coisa, você precisa saber quem você é. Você precisa saber aonde você quer chegar. Então, quando você sabe dessas coisinhas, você vai ser confiante, você vai acreditar, né? Ninguém vai para uma vaga de emprego pensando, será? Meu currículo não é assim. Não. Olha, eu sou boa. Eu gosto de trabalhar, eu não sou preguiçosa, eu gosto de desenvolver, eu gosto de crescer. Pense nessas coisas. O que é que você quer? Quais são os seus objetivos para a sua vida? Pense em tudo isso e entenda. Eu posso, eu consigo,
né? Então, assim, internalize essas coisas que você acredita em você mesmo. Você precisa acreditar em você, no seu dom, no seu talento, nas suas habilidades. Você precisa acreditar no seu potencial, porque, primeiro, se eu não acreditar aqui dentro no meu potencial, fica bem difícil. E assim, um passo muito importante que nós podemos dar para nossa vida é saber conhecer e reconhecer os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. Porque na entrevista, muitas vezes, o recrutador pergunta, né? Quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você acha que deve melhorar, como você se imaginaria daqui a 5 anos. São perguntas que você já precisa ter respostas na ponta da sua língua, porque isso é um projeto de vida. Projeto de vida a gente não faz para mostrar para a empresa que eu quero ser assim daqui a 5 anos. Projeto de vida é para mim, é o meu pessoal, né? É a minha realização pessoal. Então são coisas que você tem que estar na ponta da língua para responder. Então assim, se conheça, né? Pontue, escreva um pouco antes sobre você mesma, né? Para você ter certeza quando você estiver na frente do recrutador e não gaguejar e olhar na cara dele e falar com segurança, olha, eu sou assim, eu sou assim. Cuidado, né? Porque assim, às vezes a gente precisa ser sincero, mas a gente também precisa ser profissional. Cuidado com a maneira que fala, o tom que você fala. Então, seja sincero em dizer, olha, eu gosto de trabalhar com isso, eu desenvolvo mais assim, desse jeito, eu sou organizada, eu tenho dificuldade um pouco com isso, mas eu estou disposta a aprender, a se adaptar, eu sou uma pessoa flexível, enfim, você precisa conhecer você, porque no momento da entrevista você vai precisar relatar essas coisas, tá bom? Então, assim, seja confiante, acredite no seu potencial. E assim, a última que eu acho uma das mais importantes é a comunicação, gente. Quem comunica bem chega em qualquer lugar. Eu sempre digo que conhecimento ele abre portas. Como que eu vou fazer para me comunicar bem? Eu preciso ler a gramática, o dicionário inteiro? Não, você precisa, no mínimo, saber, né, falar, interpretar o que você está ouvindo, a pergunta que está sendo feita. Mas, Cíntia, como é que eu faço para melhorar minha habilidade de falar, né, de se comunicar? Gente, uma coisa que é muito importante é ler. Quem muito lê, muito escreve. Quem lê bem, escreve bem. Não tem outra forma, não tem um atalho para você poder se comunicar melhor, senão por meio da leitura, da escrita, ou do conhecimento, dessa busca. Então, quando você busca isso, você consegue se comunicar melhor, né? Deixar de lado mais a timidez, se soltar, desenvolver, conversar mesmo com o recrutador. Isso é muito importante para você mandar bem na sua entrevista. Então, se você tem dificuldade de falar em público, começa a treinar, pega o celular, faz um vídeo, né? Treina isso em casa, chama alguém, conversa com alguém, pergunta, faz de conta que é outra pessoa, porque isso é muito importante, né? Saber se comunicar hoje é crucial. Por quê? Porque hoje os maiores problemas dentro de uma organização se dão por falta de comunicação, né? Infelizmente, a falta de comunicação leva a problemas muito sérios dentro da empresa, né? Mexe com o clima organizacional. E eu tenho certeza que a empresa ela não vai contratar um profissional já pensando num problema futuro para ter que tratar. Então, se comunique bem, se expresse bem, busque, leia, né? Escreva. Porque se o recrutador te pedir para fazer uma redação, por exemplo, acontece. E aí você vai ter que desenrolar. Então, se você já tem o hábito de ler, você já vai ter aí na sua mente já um rol de conhecimento e você vai conseguir desenvolver qualquer tema. Então, assim, ler é muito importante para qualquer coisa na nossa vida, né? O conhecimento abre portas e fecha também, porque a falta dele fecha muitas portas. Então, assim, não precisa ser pós-graduado, doutorado, mestrado, não, gente. Só precisa ter o hábito de ler, de escrever, e isso vai trabalhar a tua comunicação. Então, assim, essas dicas são muito importantes para você mandar bem na sua entrevista, alcançar a vaga de emprego e, principalmente, né, alavancar a tua carreira profissional. Então, fica aí as dicas, um grande abraço, fiquem com Deus e sucesso!